E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal JV. Hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer a configuração básica da mesa digitalizadora. A configuração seria do quê? Em especial hoje eu vou falar da caneta. E por que eu vou falar da caneta? Porque agora com essa situação mundial que a gente vem enfrentando, as escolas estão fechadas, escolas, universidades, etc. E as aulas elas acontecem de maneira online. E eu percebi, professor, com dificuldade no uso dessa tecnologia. Não sei se ele comprou agora para fazer o uso, não sei se ele já usava antes, já utilizava antes, só sei que eu observei alguns professores com essa dificuldade. Então, o que a gente costuma fazer, pelo menos que eu vejo o pessoal fazer? Pega o equipamento que comprou, põe o cabo no computador, USB, deixa o Windows reconhecer, instalar e já sai usando. Só que no caso da nossa mesa digitalizadora, nós temos um pequeno detalhe. Nós temos um programa que faz o gerenciamento dessa mesa. No meu caso aqui, eu vou apertar o botão iniciar do Windows aqui do teclado, que é esse da janelinha, ou você clica no botão da janelinha aqui no computador mesmo. Qualquer um dos dois que você clicar vai para o mesmo lugar. Cheguei aqui, eu não preciso nem clicar lá em cima no canto superior direito, onde eu parei o mouse e está escrito em pesquisar. Você já digita direto, ele já vai para a parte de pesquisa. Imaginando que você está usando o Windows 8, 8.1. Se você estiver usando o Windows 7, quando você clicar, ele vai subir aquela barra, onde aparecem os programas, tudo, e ali já vai ficar piscando o cursor também. Então você digita direto. E digita direto o quê? O nome da sua mesa digitalizadora. No meu caso, eu tenho esse Wacom Desktop Center, que foi uma atualização que eles fizeram e agora tem isso aqui. Ou você já vem direto, propriedades da mesa gráfica Wacom, se você estiver levando em consideração que você já instalou isso. Se você não tiver instalado, recomendo que entre no site da fabricante e faça o download. Uma vez feito o download, você tem essa janelinha aqui pronta para você fazer as configurações. A minha mesa ela tem dois botões na caneta, então eu vou configurar esses botões. E esses botões consistem no que? São funções ou são recursos. No meu caso, eu deixo os dois botões para apagar. Então, eu posso ir aqui em cima, vocês podem ver que tem um perfil aqui que chama todos. Então, no computador inteiro, qualquer programa que tiver a opção de apagar, quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer o funcionamento. Porém, nós temos alguns perfis de funcionamento, que são quais? Deixa eu colocar o foco automático aqui na câmera. Que são quais? Você pode apertar esse botão e colocar na mesa, ou você pode só apertar esse botão e aproximar ele da mesa, sem encostar. Como vocês podem perceber, aqui tem um LED aceso. Quando eu coloco a caneta numa distância próxima, vocês vão perceber que fica mais forte a luz, ó, fraca. O foco da câmera também não está ajudando, então peraí. Tirei o foco. E agora eu vou regular na mão. Tá. Então, quando eu mexer e colocar próximo, ó, mais forte, mais fraco. Mais forte, mais fraco. Mais forte, mais fraco. Então, enquanto estiver mais fraco e balançar a caneta, na tela do computador não acontece nada. Quando eu colocar mais próximo e essa luz ficar forte, a seta do mouse começa a mexer igual vocês estão vendo no vídeo de vocês aí. Olha só. E eu não estou nem com a caneta encostada. Então vocês têm comportamentos de quando você encosta e de quando você não encosta, que vão ser quais? Eu vou clicar, por exemplo, aqui, opções, com a ponta da caneta, lógico, não com a caneta em si. Aqui tem algumas configurações, como clique variável. Olha lá, segure a ponta da caneta próxima à mesa digitadora e pressione o botão, que é o que eu estava falando agora. Você pode apertar o botão com a caneta próxima ou com a caneta encostada na mesa. E tem o clicar e tocar. Pressione o botão da caneta e toque com a ponta da caneta na mesa digitalizadora. Então você pode clicar na mesa e apertar o botão, como você pode clicar no botão e tocar na mesa, que a sequência fica ao contrário. Compatibilidade de pressão. Aqui
Na minha em especial, fala que tem 1024 níveis de pressão. Isso aqui corresponde a quê? Se eu estiver escrevendo alguma coisa, eu posso simplesmente colocar mais força ou menos força na caneta e o traço fica mais fino ou mais grosso. Eu não gosto de usar esse recurso, embora seja bonito, como dá muita sensação de que você está realmente escrevendo, como se fosse um papel e caneta. Só que eu não gosto, porque risca com o tempo a sua mesa e daí fica tudo marcado. Estraga também a ponta da sua caneta, você depois tem que substituir. Na sua caneta, quando você compra, ela vem, acho que 2 ou 3 pontas, não sei, de substituição. Mas para vocês terem uma ideia, essa mesa digitalizadora minha, ela tem aproximadamente 3 anos. A ponta eu uso a mesma até hoje. E a mesa aqui, olha, eu posso colocar em qualquer posição. Vocês vão ver que a quantidade de riscos é quase nenhuma. É tão pouca que dá até para você desconsiderar os riscos da mesa. E por conta disso, você vai ter anos de uso para sua mesa, se comparado a quem usa esse sistema de pressão na mesa. Ok, então voltando aqui. Quando vocês colocarem as opções, você pode, voltando aqui então dos botões, vocês podem escolher tipos de clique. Então tem um clique normal, um clique direito ou esquerdo do mouse. Se você não quiser usar o mouse e quiser usar a caneta também como mouse. Clique duplo, então você pode clicar com a caneta para ele clicar 2 vezes e abrir uma pasta, um arquivo, alguma coisa. Trava do clique, que seria, por exemplo, para você arrastar, se você quiser fazer uma seleção. Então, deixa eu pegar aqui o Paint, por exemplo, que é um programa que todos os computadores com Windows já vêm. Vamos lá. Aqui, se eu colocar a ponta e puxar, ela faz o risco normal da caneta. Mas eu posso simplesmente vir aqui em cliques, colocar trava do clique. Quando eu voltar aqui no programa e colocar, aqui ele está nessa função. Mas alguns programas que não tenham esse recurso, como, sei lá, o Word tem. Mas se você tiver algum programa que não tem esse recurso, ele simplesmente vai fazer essa simulação aqui. De você colocar a caneta e puxar. Então, a trava do clique é essa. Ou, se você simplesmente quiser usar a caneta como mouse e quiser arrastar pastas. Então, eu posso pegar essa pasta aqui, ó, como vocês podem ver, e eu estou mexendo ela com a caneta encostada na mesa. E conforme eu faço isso com esse programa aberto, vocês vão ver a pressão lá, que eu estou usando na mesa. Vocês podem ver que, momento algum, a minha pressão ela passa da metade da força. Eu posso colocar mais, como vocês estão olhando lá, ó, até o máximo. Mas eu não uso. Para mim é inútil fazer esse tipo de uso da caneta. Voltando então à questão de configurações. Olha lá, quarto clique, quinto clique. Teclado, vocês podem escolher uma tecla ou uma combinação. Olha lá, por exemplo, desfazer. Então toda vez que você apertar esse botão e colocar na mesa, ele vai entender que você está dando Ctrl Z, por exemplo, que é o comando de desfazer. A mesa gráfica em si, você pode colocar para mudar a pressão, uma série de outras coisas. Na parte de navegação, você pode colocar, quando eu digo navegação, não é você usar o navegador, mas são funções de navegação. Então você pode pegar um dos botões e colocar para aumentar zoom. Então, enquanto você estiver escrevendo alguma coisa, se quiser dar zoom num trecho específico da tela, também você consegue. Então, opções aqui tem de tonelada. Aplicativos, vocês podem colocar para quando clicar segurar o botão e clicar na mesa, vai aparecer um aplicativo, um explorador de arquivos, enfim, coisas que vocês quiserem, dentre outras. Eu uso a função apagar, tanto em um como no outro botão, porque no meu caso, às vezes eu tenho simplesmente um espasmo enquanto eu estou segurando a caneta e eu aperto. E aí fica fácil de desfazer, ou simplesmente você quiser apagar e você na hora de apertar você não conseguir identificar quais são os dois botões. Eu estou apertando aqui o de baixo, aqui eu estou apertando o de cima, às vezes está com a mão aqui no meio, no meu caso, do jeito que eu tiver com a mão, a hora que eu apertar o botão, eu chamo a função de apagar. Se você quiser customizar, então, eu quero usar o Photoshop e a caneta vai funcionar de um jeito, os botões,
eu vou usar o CorelDRAW, eu quero que a caneta se comporte de um outro jeito. Então você vem aqui no mais, seleciona um programa dos que estão aqui, se não tiver, que aqui são programas que foram abertos recentemente, ou você vem em procurar e seleciona o programa em questão que você quer fazer a configuração dele. No meu caso aqui eu posso, sei lá, vir no Sony Vegas e colocar uma configuração no Sony Vegas. Posso fazer isso também para qualquer outro tipo de programa. E aí, quando o programa for aberto, automaticamente a caneta vai mudar o perfil dela. Ah, mas e se eu tiver com, sei lá, 3 programas configurados o perfil e eu tiver com os 3 programas abertos ao mesmo tempo? Quando você vier aqui embaixo, selecionar o programa que você quer, automaticamente ela vai selecionar aquele perfil que você escolheu. Minimizou, voltou no segundo programa, ela vai usar o perfil do segundo programa, assim sucessivamente. Aqui em cima nós temos o botãozinho caneta, que é o que vocês estão vendo agora, que dá para configurar a sensibilidade da ponta. Eu deixo sempre ela no médio. E a distância sobre o clique duplo, que é o quão perto você deixa da mesa para dar os 2 cliques. Eu deixo sempre no médio também. Que por padrão vem nessa configuração e eu costumo deixar, que às vezes eu levo a mesa em algum lugar, se eu for usar em outro computador, eu estou acostumado com o padrão, não fico perdendo tempo em configurar. Agora, aqui no mapeamento, eu posso escolher como, deixa eu ver aqui, como vocês podem ver na mesa, tem uns risquinhos informando até onde é a área de contato da caneta. Então, se eu rabiscar aqui para baixo, ó, ele até foi no iniciar ali, mas vocês não veem a seta do mouse. Ele funcionou por quê? Porque eu cheguei perto do limite. Então vocês vão ver lá embaixo a setinha aparecendo. Mas, tirando isso, não funciona. Vocês podem colocar para funcionar em modo caneta, no meu caso eu uso, ou vocês podem configurar como modo mouse. A minha mesa eu faço uso dela deitada, mas se você trabalhar com desenho, fazer alguma coisa e quiser usar ela em pé, que seria o modo retrato, vocês podem usar paisagem invertida, que os comandos ficam invertidos, e N outras coisas para vocês fazerem. A área da tela, no meu caso eu uso inteira, né? Se eu tiver mais de um monitor, eu posso configurar essa caneta para funcionar em um monitor específico. Como eu só tenho a tela do notebook aqui que eu estou fazendo a gravação, então só vou ter ela aqui aparecendo. Parte, eu posso escolher só um pedaço da tela para ela funcionar. Então, se eu tiver com um arquivo do PowerPoint aberto e eu não estiver usando o modo tela cheia, eu posso configurar para ela funcionar somente em uma área específica. Aqui tem a área da mesa gráfica, também está como inteira. Você pode escolher parte. Forçar a proporção, mesma coisa. Você pode colocar uma área menor, por exemplo, sei lá, só esse pedacinho aqui que minha mão está deixando a mostra na gravação. E daí esse pedacinho, se eu pegar aqui no cantinho, ele vai pegar o canto da tela do computador. Se eu subir aqui nesse outro canto, ele vai pegar o outro canto da tela do computador. Não necessariamente eu precisando de toda a área. Às vezes você não tem espaço para ficar mexendo, ou você não gosta de ficar mexendo muito a mão e você quer os comandos muito curtos. Então, você consegue fazer isso. Como que eu salvo essas configurações? Você não precisa. Uma vez que você selecionou aqui, automaticamente o programa ele toma como configuração para você usar. Aí tem usar tinta do Windows, que também é um outro recurso. Essas opções, seja no modo mapeamento, seja no modo caneta. Esse botão opções é a mesma coisa. E aqui no sobre, ele vai explicar, vai falar a versão do programa, etc. Ok. Esse padrão aqui embaixo, se você clicar, ele vai puxar o padrão das configurações dessa tela. Na parte caneta também, na hora que você clicar em padrão, olha lá, ele mudou. Por padrão ele deixa rolar no botão de baixo e clique direito no botão de cima. Lembra que eu falei? Sensibilidade da ponta e dicas sobre a distância do clique duplo, por padrão fica no meio. Então tá aqui. Só que no meu caso, eu volto aqui mais uma vez e seleciono os botões apagar, que é a maneira como eu faço o uso dos botões da caneta. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então peço que compartilhe aí
nos grupos de redes sociais, amigos, Instagram, Facebook, etc. E nos vemos nos próximos vídeos. Dúvidas que vocês tiverem podem deixar aí na descrição do vídeo e nos vemos nos próximos. Um abraço e até mais.